Amém. Graça e paz a todos. Para nós é um motivo de alegria, de honra estar aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E em especial porque nós temos também um dia especial com o nosso bispo, né? Amém. Bispo Josimar, né? E para nós é uma honra. O pastor Guildo me chamou, eu falei assim, vou lá, né, participar deste momento tão bom, né? Eu não vou falar os janeiros dele porque eu não sei, mas eu sei que Deus vai multiplicar e vai levando, né? Eu sempre falo que eu tenho um pacto de vida com Deus. Eu falo na nossa igreja que eu tenho um pacto de sangue com Deus, um pacto de vida, né? Eu falo, você fez um pacto com Deus, você cortou o sangue, não, Jesus derramou lá na cruz por mim, né? Então, mas eu sempre peço Deus vida para me gastar na obra dele, né? Eu vou fazer 62, sou baiqueiro, final de semana é 150, 180, 200 quilômetros no pedal, sábado, segunda e agora, sábado passado, sábado retrasado, nós tínhamos lá em Cesarina, peguei os irmãos da igreja, vamos para Cesarina, voltamos no pedal, né? Sabe por que isso é bom, irmãos? Porque você manter o vigor. Porque às vezes nós cuidamos de tanta coisa, mas não cuidamos do nosso físico, que é o santuário do Espírito Santo de Deus, né? Então, para nós é um motivo de honra estar aqui, né? O bispo Josimar, uma pessoa que tem transmitido para mim uma paz, uma alegria, né? Eu gosto muito dele, do pastor Guildo, uma pessoa que a gente tem uma afinidade. Que Deus abençoe ricamente. E eu estava falando para ele, eu estou andando no vácuo dele, vai pegar o manto da unção. Amém? Aleluia. Irmãos, nesta noite eu quero falar uma coisa assim, bem simples, trazendo algumas coisas práticas para a nossa vida diária. O nosso tema de hoje é dispenseiros da multiforme graça de Deus. Está lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus amado, nesse momento em que iremos meditar na Tua palavra, pedimos que o Senhor esteja abrindo a nossa mente e o nosso entendimento, para que nós possamos compreendê-la e que ela possa produzir em nós aquilo que o Senhor tem reservado para cada um nesta noite. Senhor, ministra-nos, fala-nos, ó Pai. Nos dê graça, nos dê sabedoria, e assim, ó Pai, que dia após dia possamos estar então vivendo tão inteiramente para o Teu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Deus amado, ajuda-nos, ministra-nos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Eu creio que todo mundo aqui é servo, não é? Não é não? Todo mundo é servo? Oh, poucas mãos. Não é pegadinha, não. Às vezes o pessoal fica com medo, vai ser que é uma pegadinha, né? Mas às vezes nós falamos assim, eu sou um servo de Deus. Sou uma serva de Deus. Mas de repente vem aquele questionamento: aonde você está servindo? De que maneira você está servindo? Isso é muito importante porque você vai ver que aqui na igreja você tem um bispo, você tem pastores que estão na coordenação do bispo. A palavra de Deus nos ensina dois tipos ou duas classes de ministério: o ministério para o corpo e o ministério dentro do corpo. O ministério para o corpo está lá
em Efésios 4, a partir do verso 11, que é para o treinamento dos santos, para o preparo dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, a função dos pastores é treinar os santos, você, para você desempenhar bem o seu trabalho. O bispo, ele vai trabalhar coordenando, é um pastor coordenando outros pastores. Então, os pastores, eles recebem ou desenvolvem uma preparação mais aprofundada e passa isso para a igreja, que é o corpo. E a igreja faz o seu serviço. Aí nós podemos ver que quando a igreja tem essa inteligência espiritual, inteligência ministerial, quando a igreja ela tem uma harmonia, uma sincronia de visão, as coisas começam a funcionar. E aí nós podemos ver uma coisa muito interessante, é que todos fomos chamados a servir, todos são chamados a ser servo, mas nem todos querem servir. Uma coisa que nós podemos ver que a igreja, ela caminha de acordo, não com a visão do pastor. Muitas pessoas falam assim, a igreja é a cara do pastor. É um chavão empresarial. A empresa pode ser a cara do patrão. Sabe por quê? Se o empregado não trabalha de acordo com a filosofia da empresa, demite ele e contrata outro. Na igreja nós não demitimos ninguém. A igreja, ela é a cara do todo, é a soma do todo. Ela é sua cara. Ela é sua cara. Então, nós podemos ver que todos nós fomos chamados a servir, todos fomos constituídos servos. E aí nós temos uma coisa muito interessante. A partir do chamado de Deus, a nossa vida ela só tem sentido quando nós servimos. E servir com excelência. Servir com excelência. Outra coisa muito interessante que nós podemos ver é que, como diz a palavra de Deus, o dispenseiro é aquele que administra aquilo que não é seu em favor de outra pessoa, em favor de outrem. Não é para si. Você não é dispenseiro de si mesmo. Você é um canal do fruir da bênção de Deus na vida das pessoas. E não tem nada melhor do que isso. Mas é engraçado que na vida prática a gente encontra muitas coisas. Tem aquele irmão, aquela irmã muito espiritual. Eu tive uma experiência há uns 40 e tantos anos atrás com um indivíduo assim. Uma pessoa de outra igreja chegou em mim e falou assim: pastor, lá em casa o pedal da bicicleta está rodando o contrário, os pratos ficam flutuando, no outro dia amanhece areia, fezes na panela. E eu falei com o meu pastor, e o meu pastor falou o seguinte: eu não vou lá não. Aí ele então me procurou. Aí eu tinha um irmão espiritual, aquele canelinha de fogo, né? Aquele do reteté. E eu falei assim: irmão, é contigo mesmo. Vamos lá na casa da irmã que o negócio está feio. Aí eu cometi um pecado, entre aspas. Contei para ele o fato. E ele pegou e falou: seu irmão, isso aí só com jejum e oração. Então vou pedir a permissão de Deus, vou falar com Deus, vou jejuar, e depois eu trago a resposta para o irmão, para nós marcar um dia para nós ir lá. Falei: irmão, até lá aconteceu muitas coisas, tem que ser agora. Tem que ser agora. Aí eu falei assim, que já não vai dar. Muita espiritualidade.
Peguei minha esposa, fomos lá, repreendemos o bicho, expulsamos e voltou tudo à normalidade. Sabe por quê? Você não pode dizer para o capeta ou Satanás, você fica aí que eu vou fazer um jejum, depois eu volto. Não tem isso, você tem que estar pronto 24 horas. Você não tem essa de falar assim, eu vou jejuar, vou fazer uma consagração. Você tem que estar o tempo todo em conexão com Deus. O diabo não dá pausa para ninguém, não. E aí, o que acontece? Tive um caso também, isso lá na nossa igreja. Eu estava fazendo um punhado de coisa, eu estava ali atarefado e alguém me liga. Falou assim, ô pastor, a vizinha aqui está com problema, a filha está endemoniada. E eu peguei, falei, mas agora eu não posso, não vai dar tempo. Liguei para um obreiro. Ô irmão, tudo bem? Tudo bem. O que está fazendo? Não, estou de boa, não estou fazendo nada não. Tranquilo, tranquilo. Então é o seguinte, você podia, uma quadra abaixo da sua casa, tem uma endemoniada lá, vai lá fazer uma, expulsar. Espere, pastor, só um instantinho, eu te ligo. 5 minutinhos me ligou. Pastor, eu lembrei que eu tenho um punhado de coisa para fazer. Aí começou a falar coisa, não, tudo bem, eu vou lá. Coloquei uma roupa lá e cheguei depressa. Ainda foi bom, por quê? Quando eu cheguei lá, a mãe falou assim, graças a Deus que chegou a palavra de Deus. Aí cheguei lá, a mulher estava deitada no sofá, desse jeito assim, com as pernas encolhidas. Bati o olho e falei assim, isso não é capeta não. É capeta, foi não é capeta. Isso aí é um ataque. Eu falei assim, não, é psicológico isso aí. Ela estava com, não é bem, pastor Josemar, o bispo Josemar sabe como é que é. Quando a pessoa está com histeria, estava com ataque de histeria. Falei, pode pegar, pôr no carro e levar para o hospital. E chegou lá, aplicou uma injeção, era histeria, ataque de histeria. Não era capeta nenhum. Ia dar problema. Porque, às vezes, o obreiro, ele não está preparado para distinguir o que é Satanás e o que é um problema emocional, psicológico. Mas, vejamos, uma coisa muito interessante é que o obreiro está ali. O que você está fazendo? Não estou fazendo nada, não. Quando você conta para ele a situação, ele já arruma desculpa para não servir. E assim, irmãos, a palavra de Deus diz assim, que nós devemos servir, não é? Servindo o próximo, sendo o canal do fruir da multiforme graça de Deus. A graça de Deus se manifesta de várias maneiras. Também não é só expulsar demônio, também não é só curar, também não é só aconselhar. Pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão diferente, fora do seu normal, mas que você, como servo de Deus, está ali pronto para servir aquela pessoa. E aí nós podemos ver algo muito interessante, que uma coisa que nós podemos ver, que o próprio Cristo falou o seguinte, quem quer ser o maior no reino, que seja servo de todos. Então Cristo foi muito sábio. Ele diz o seguinte, olha, se você quer ser grande, se você quer ser o maior, começa servindo. Porque muitas das vezes as pessoas, elas querem status na igreja. Tem aquele obreiro, tem aquele irmão, tem aquela irmã, que só vem no domingo 2 vezes ao mês. E quer pregar, quer dirigir louvor, quer cantar. Aí quando não deixa, fala assim, estou sendo excluído, estou sendo excluída. Mas só vai na igreja 2 vezes ao mês. O ano tem 12 meses. Você multiplica 24 vezes, vai lá 1 hora, sai, chega atrasado e sai correndo. É engraçado. Mas o servo é aquele que está dando apoio aos irmãos, é aquele que está dando apoio ao pastor, ao bispo. É aquele que entra em harmonia, em sincronia com os outros ministérios, para que a máquina, a engrenagem funcione. E aí Deus é glorificado, a igreja flui. Agora uma coisa também que nos chama atenção, servir uns aos outros.
Aí no verso, diz o seguinte: servi uns aos outros, verso 10. Esse servir um ao outro exige de nós a mente de Cristo. A mente de Cristo. Cristo, como diz lá em Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 7, fala que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo. E ser servo é isso. É você esvaziar de si mesmo. Você ter a mente de Cristo, é você ter agora a sua mente operando na mesma frequência da mente de Cristo. Você está em harmonia com a mente de Cristo. E aí, quando nós fazemos isso, as coisas começam a acontecer ao nosso derredor. A nossa vida também começa a fluir também, porque nós estamos em harmonia com Deus. Paulo fala o seguinte aos Colossenses, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Desde o tempo que eu conheci vocês, fiquei sabendo de vocês, passei a orar ou estou orando constantemente para que vocês estejam transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria divina, da inteligência espiritual, para viver tão somente para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Isso, ele está falando de inteligência espiritual, quando a pessoa está transbordando da sabedoria de Deus, da vontade de Deus, é porque ele está em sincronia, a mesma frequência, está conectado. E aí, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2, que nós somos agora participantes da mente de Cristo. Então essa conexão faz com que a frequência funcione e Deus então passa a nos coordenar através da mente de Cristo, nos dando direção, orientação na pessoa do Espírito Santo. Outra coisa que nós podemos ver, servir uns aos outros. Isso quer dizer mutualidade. Mutualidade é o exercício da reciprocidade. Você tem que estar fazendo com que as coisas aconteçam e o outro também. Então há uma reciprocidade. É uma reciprocidade, você fazendo e o outro fazendo. Não apenas ficar esperando. Porque a igreja é isso, é servir um ao outro. É servir um ao outro. É lógico que às vezes as pessoas pensam assim, poxa, e aquela pessoa que fica explorando a boa vontade? Aí entra o discernimento. A pessoa tem que ter discernimento também. Às vezes você ajuda uma pessoa e de repente ela passa então, fica ligando, pedindo mais, você vê que ela está, o suga-suga. Aí você tem que ter o discernimento para dizer, opa, calma lá. Você tem que ter a sabedoria de ensinar a pescar, não ficar dando peixe todo dia. Muito bem, servir uns aos outros. Aí entra aquele fator muito interessante, com empatia autêntica. Por quê? Quando nós temos uma empatia autêntica, nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos colocamos no lugar do outro. Nos colocamos no lugar do outro. Aí passamos a sentir como é que é. Engraçado que você já foi lá na casa daquele irmão bem simplesinho, almoçar um dia com ele? Porque às vezes nós vamos tão para o restaurante, né? O pessoal gosta de ir para restaurante, fica aqueles irmãos de Bazan, né? Todo mundo cheinho, né? Todo mundo gosta de restaurante. Pega um irmãozinho simples, leva ele para o restaurante também, paga para ele. Ou então você fala o seguinte, irmão, amanhã, tal dia, eu vou almoçar lá na sua casa, pode deixar que o almoço eu vou levar. Você não sabe o que o irmão está comendo. Porque às vezes tem crente que tem esse ditado, né? O cristão que tem ditado, que crente não passa fome, jejuma. Mas às vezes nós temos que ir lá, ser solidário. Isso é empatia, você sondar a vida do irmão
ir lá visitar o irmão, levar ele para um restaurante, onde você vai, porque é muito bom você ir com os outros irmãos, vai para a pizzaria. E aquele irmãozinho que tinha vontade, ou que tem vontade de ir numa pizzaria, mas não tem condição, não tem o mesmo recurso que você. Às vezes nós somos um pouco egoístas como servos. Nós comemos caviar enquanto que o outro está só palitando os dentes. Né? Então às vezes nós pecamos nisso aí. Porque servir também é dar de nós mesmos para o outro. É muito fácil você chegar na cabeça do irmão e dizer, Deus te abençoa, o Senhor abençoa ele. Mas Deus quer usar você para abençoar aquele irmão. E não tem nada melhor do que você doar, porque só pode dar quem tem. Só pode dar quem tem. Isso é uma bênção. Poxa, eu tenho para dar, eu não estou pedindo, eu tenho. Então, se você tem, agradeça a Deus, você pode dar. Mas é engraçado que, certa feita na nossa igreja, uma pessoa, por 3 vezes, chegou em mim, uma vez chegou assim e falou assim, pastor, isso é um obreiro da nossa igreja, ainda está lá ainda. Eu não vou dizimar esse mês porque eu vou para Caldas Novas. Eu fiquei calado. Aí certa feita ele falou assim, pastor, eu não vou dizimar porque eu vou fazer o aniversário do meu filho e nós vamos gastar muito. Eu falei, tudo bem. Isso eu estou falando, não estou mentindo. Aí você vai ver o seguinte, como uma pessoa dessa vai servir a Deus? Tem pessoas que ela e ela. As coisas têm que ter uma certa harmonia. Muito bem. Agora nós temos um ponto muito importante que diz assim no verso 10. Servir um ao outro, ou uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Dom é uma capacidade espiritual operacional para os santos, para o desempenho do seu serviço. O bispo, os pastores, te treinou, te capacitou, te abençoou para o desempenho do seu serviço. E Deus dá o dom. Dom, é ferramenta. Dom de cura, dom de profecia. Né? Tem aquele irmão que fala assim, eu profetizo em sua vida, mas não acontece nada. Porque profeta vem do grego profetês, que diz o seguinte, aquele que fala em nome de outrem. Então, quando o profeta está profetizando, ele está falando em nome de Deus. Você pode escrever, vai acontecer mesmo. Agora, quando o irmão fala assim, eu profetizo na sua vida, ele está falando dele mesmo para ele. Dom é ferramenta, não é espiritualidade. Espiritualidade é o fruto do Espírito Santo com as suas facetas. Agora, dom é uma ferramenta que Deus te dá para o exercício do seu ministério. E aí nós podemos ver que cada pessoa recebeu um dom. A multiforme graça de Deus opera através dos dons. Dons de ministério. Você está ali para servir. Você é um diácono, uma diaconisa. Você é uma pessoa que tem uma capacidade que Deus deu para estar agindo na vida do outro no dia a dia. Olha que maravilha. Isso é muito bom. Irmãos, eu tenho um amigo meu, lá da Igreja Batista Hebron, lá na Nova Suíça, não sei se vocês conhecem lá. Agora ele mudou de lá, mas o porteiro da igreja, um mega fazendeiro, pensa num homem rico. Eu estou falando isso aqui porque eu sempre falo, eu sou amigo deles lá, eu falo direto. Porteiro da igreja, você chega lá, ele mais a esposa, porteiro da igreja, na maior simplicidade, servindo a Deus. Tem uma igreja
de um amigo meu, onde ele pastoreia. 2 meninos cresceram na igreja, se tornaram juízes. Os 2 irmãos são juízes, porteiro da igreja. Porteiro da igreja. Você chega lá, porteiro da igreja. Te recebe com maior carinho. Mas tem pessoas que é o seguinte, subir um degrau, já começa a olhar diferente. Já não está querendo ser servo, está querendo ser servido. Quando você é servo, independe de título que você tem, independe de dinheiro que você tem, você é servo. Você é servo. Se você é rico, se você é pobre, se você é letrado, se você não é letrado, se você tem algum cargo público ou se não tem, você é servo. E aonde você estiver, você vai agir como servo. E é isso que nós estamos precisando, de servos. Servos que entram em harmonia com Deus, entram em harmonia com o pastorado, com o bispo, para que as coisas entrem numa sincronia tal que o fluir aconteça. Aí é graça sobre graça. Outro ponto que nos chama a atenção também é como bom dispenseiro. Bom dispenseiro. Quando a palavra de Deus diz assim, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus, está falando de excelência. Excelência de servir. Excelência de servir. E é engraçado que a pessoa que tem a vocação, tem consciência dessa vocação, ele serve com naturalidade. Tem aquele servo que Jesus falou o seguinte, servo inútil só faz o que manda. Faz sentido? É engraçado que nós como adultos não precisamos ficar sendo puxado. Tem alguém que já nos ensinou, nós já sabemos, chegamos e vamos fazer. Não precisa ser acionado o tempo todo. Mas vejamos, a palavra de Deus diz assim, como bons dispenseiros, isso fala que a pessoa tem que fazer tudo com excelência como se fosse para Deus, fazer tudo certinho. Se você vai socorrer alguém, você vai dar uma sacola para alguém, uma cesta, melhor dizendo, de alimento. Não põe aquele arroz ruim não, aquele feijão ruim. Põe aquilo que você come no dia a dia. Põe aquilo que você come no dia a dia. Financeiramente eu sou pobre, mas eu como arroz bom, como feijão bom, gosto de comer tudo que é bom. E quando eu vou dar coisa para os outros, eu dou aquilo que eu como, aquilo que é bom. Não dá aquele feijão amargoso, aquela coisa, né? Tem pessoas que tudo que é ruim quer dar para os outros, joga fora. Porque se não serve para você, no bom sentido da coisa, então não serve para o outro. É lógico que às vezes você tem uma roupa que você emagreceu ou engordou, você não gostou, mas está em perfeito estado de uso, você doa para alguém, não tem problema. E aí nós temos outro fator muito interessante, que é o perigo da negligência. Você tem um dom. Você tem um dom. Use esse dom. Não deixe esse dom estacionado. Não deixe esse dom estacionado. Por quê? O perigo da negligência. Lá em Mateus 25, no verso 18, fala daquela pessoa que negligenciou o dom. Deus deu um talento para aquela pessoa, ela foi lá e enterrou aquele talento, porque só tinha um. Lá no verso 30, você vai ver a consequência dele. Mateus 25, verso 30. Você vai ver a consequência da negligência. É triste aquilo ali. Pessoa sem iniciativa, pessoa que não tem um mínimo de capacidade empreendedora. E Deus nos chamou para ser empreendedores do reino, até os confins da terra.
Mas ele deixou saco de dinheiro? Ele deixou alguma fazenda? Deixou algum bem para gerar de recurso para nós? Não. Reino é você pôr a mão no bolso. Reino é você pôr a mão no bolso. E aí, quando você tem esse entendimento, você é um servo de excelência ou por excelência. Muito bem. E aí vem aquela pergunta: que tipo de servo é você? É aquele servo folgado ou focado? Porque tem aquele servo folgado e tem aquele servo focado, né? Está sempre pronto a colaborar, está sempre pronto a ajudar. Aquele homem, aquela mulher dinâmica, pronto para servir. Mas tem aquele outro que só vai no vácuo do outro. Só vai na sombra, né? Muito bem. Você é um servo, é uma serva chamado por Deus, não foi pelo homem, para servir. E o servir gera uma glória, e essa glória é para Deus Pai. Como diz aqui no verso 10. Seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. A glória é de Deus, não para nós. Vejamos, Abraham Lincoln diz o seguinte, certa feita: quem não vive para servir, não serve para viver. Essa é a grande verdade. Quem não vive para servir, não serve para viver. Você tem um dom, Deus te capacita, Deus coloca na sua vida bispo, pastores, outros obreiros, para te capacitar, para você ser um canal do fluir da graça, da multiforme graça de Deus. Olha que maravilha. E não tem coisa melhor você estar num lugar e alguém dizer: fulano é uma bênção de Deus na minha vida. Ser você uma bênção na vida do outro. Não tem coisa melhor você ouvir: fulano é uma bênção na minha vida. Eu estou assim graças ao fulano que Deus usou para me ajudar nesta área, assim, assim, assim. Olha que maravilha você ser útil no reino e na vida das pessoas. Queridos, essa palavra que eu trouxe é uma reflexão para que você possa fazer uma autoanálise e dizer: Senhor, me dê sabedoria, me dê graça, porque eu quero ser servo por excelência. Eu quero ser servo por excelência. E a melhor coisa é você ser usado por Deus, porque a nossa honra, Deus também nos dá. Cristo falou o seguinte: se você dá um copo de água para um profeta na condição de profeta, você recebe galardão de profeta. Deus também nos dá isso. A palavra de Deus disse que quando nós estivermos lá na glória com Cristo, quando a igreja será arrebatada, 7 anos de tribulação, 7 anos lá na glória, os santos, os remidos, lá haverá então o tribunal de Cristo, aonde cada um será julgado, cada um receberá o seu galardão, chamado as bodas do Cordeiro. Então ali, naquele evento, onde acontecem as bodas do Cordeiro, haverá também o tribunal de Cristo, aonde os méritos, os galardões serão dados a quem também fez alguma coisa. Deus é justo. Deus é justo. Deus abençoa quem merece.